Olá, muito boa tarde, espero que estejam todos muito bem. Eu, a partir de agora, me sinto muito feliz em recebê-los nessa plataforma Caminhos para o Futuro. Para quem não conhece, eu sou a Mariana Godoy e vou participar, na verdade, moderar um painel que vai discutir a questão da energia na era digital. Esse é o painel de debate sobre energia na era digital com líderes de grandes empresas do setor, que são meus convidados, que eu vou apresentar daqui a pouco. A questão da energia no Brasil é uma questão central e é algo que está no centro de qualquer plano de crescimento do país. Nosso país tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, mais de 7 mil quilômetros só de litoral, condições climáticas extremamente favoráveis, um dos nossos pontos fortes, e o nosso país tem um dos maiores e melhores potenciais energéticos do mundo, segundo a ANEEL. Bom, nós temos 151,7 gigawatts de potência instalada já e grande capacidade de geração. E temos também uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Energia limpa é fundamental. Temos, claro, inúmeros desafios à frente, como sempre. Mas é nesse contexto que a digitalização pode representar uma oportunidade única de aproveitar e de otimizar o potencial energético do nosso país. Para debater esse tema, nós temos aqui hoje grandes nomes desta indústria que estarão discutindo isso ao longo da próxima hora. Vou apresentá-los a vocês. Estão conosco Gilberto Peralta, que é CEO da GE no Brasil. Está na empresa desde 1980, quando começou as atividades na GE Celma em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, como engenheiro. Gilberto, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Também temos conosco o Wilson Ferreira Júnior, comandando a maior empresa de energia do Brasil, que é a Eletrobras. E antes da Eletrobras, passou 18 anos na CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz. Tudo bem, Wilson? Tudo bem. Aqui ao meu lado a Solange Ribeiro, que é CEO do grupo Neoenergia. A Neoenergia é a maior companhia privada em número de clientes, responsável pela distribuição de energia a 50% da população do Nordeste. A Neoenergia também está nos segmentos de geração, transmissão e comercialização de energia. Tudo bem, Solange? Boa tarde, Mariana. Tudo bem. E o Raul Cadena, que está na Votorantim desde 2012, onde ele encabeçou as discussões para colocar a empresa num novo mercado, com a entrada da Votorantim na geração de energia eólica, por meio de investimento superior a R$1 bilhão. Raul, boa tarde. Boa tarde, Mariana. Prazer estar aqui com vocês. Os meus convidados parecem tímidos, mas não são, porque a partir de agora eles vão falar de um assunto que todos conhecem muito bem. Obrigada pela presença. Nós vamos começar a nossa conversa. Eu sou a que vai falar menos, tá? Aqui vocês vão participar e devem participar. Mande as suas perguntas para interagir com a gente em tempo real. Mande suas perguntas por meio dos comentários e chats do youtube.com/GE do Brasil ou então pelo Facebook/GE do Brasil e dos canais sociais também da Época Negócios e Galileu. Participe, você vai ter sua pergunta respondida por um dos nossos convidados. Vamos começar definindo como é que está o Brasil hoje. A gente falou das coisas boas, um país enorme, com uma matriz energética principalmente de energia limpa, com muitas possibilidades, mas eu quero saber de vocês como vocês veem esse setor hoje no Brasil e quais os desafios. Começa comigo. Começa com você. O primeiro a apresentar. Eu acho que o desafio grande brasileiro no momento é fazer a equalização da matriz energética. Como você bem falou, o Brasil é um país que tem uma possibilidade de se tornar um país 100% de energia renovável. Embora isso não vai ter algum aspecto de acertar a segurança dele. Mas eu gostaria de falar um pouco de digital. A General Electric está nesse negócio há mais de 120 anos. Temos um conhecimento profundo do hardware, ou seja, de geração de energia em qualquer das formas dela, eólica, hidráulica, térmica, solar e assim por diante. E agora nós estamos fazendo um investimento muito grande na área digital. A gente quer melhorar
a eficiência dessa operação de energia, de gerar energia com melhor qualidade, maior eficiência e menor perda. Então são investimentos grandes que nós estamos fazendo nesse sentido. Para as 3 fases da energia, você tem a geração da energia, você tem a distribuição e tem o consumidor final, que é o consumo da energia. A gente tem investido muito nessas 3 áreas, muita tecnologia em todas essas partes da energia. Eu acho que o Brasil tem um futuro promissor. O Brasil precisa de um pouco de organização nisso, mas está caminhando no sentido correto. E volto a insistir, tem a possibilidade de ser um dos pouquíssimos países do mundo com uma matriz energética limpa. Essa é a maneira como nós vemos isso aqui. Bom, a GE daqui a pouco, o Peralta da GE daqui a pouco vai falar da história, né, da energia, porque vem do carvão, do vapor, chegou no nuclear, e aí daqui a pouco ele vai explicar como é que o digital pode ajudar a melhorar ou a ampliar ainda mais isso. Mas você é da Eletrobras, Wilson, a maior empresa hoje já dá para crescer ainda mais, dá para produzir mais, dá para ampliar? Veja, o Peralta tem que falar disso, que ele é o mais velho de nós aqui, sem dúvida nenhuma, ele conhece isso aqui, tem um bom testemunho. No caso do Brasil, eu estava, o presidente do meu conselho está no setor desde 64. 64 para cá, o Brasil tinha 5 mil megawatts, hoje tem 150 mil. Nós não vamos crescer 30 vezes nos próximos 50 anos. Então, essa é a boa notícia. E é a boa notícia por algumas razões ligadas a esse desenvolvimento que o Peralta falou. Em primeiro lugar, porque a eficiência para produzir energia aumentou muito. E no caso brasileiro, como você colocou, nós ainda temos a sorte de ter fontes alternativas, como a eólica e a solar. Isso vai crescer muito no Brasil. Nós somos o país que nos últimos anos mais cresceu nessa fonte percentualmente e nós temos um espaço muito grande ainda para continuar crescendo e deixando a nossa matriz ainda mais limpa. Então esse é um ponto importante. Um segundo ponto importante relativo ao tema da automação, da digitalização, está ligado à eficiência das operações do sistema. E nisso isso vai ajudar muito, não só a Eletrobras, mas todas as empresas brasileiras. Então, com certeza nós temos aqui produtividade a ganhar, ou seja, nós conseguiremos fazer mais com menos, e esse objetivo é importante para que a gente possa refletir isso em termos de tarifa. E um segundo ponto importante é no que diz respeito à confiabilidade dos sistemas. Aqui, certamente, o país, pelo tamanho que tem, essas tecnologias vão permitir a gente ter muito menos interrupção, variar muito menos a voltagem que a gente tem nas casas. Então, a tecnologia vem para ajudar isso. E vem para ajudar também as empresas, porque essas tecnologias vão ser capazes de tornar os equipamentos elétricos que dão suporte à operação, transformadores, chaves, cabos, geradores, durarem mais, quer dizer, porque você vai conseguir processos de manutenção mais estendido, eu diria assim, a vida útil desses equipamentos vai poder aumentar pela característica de monitoramento que essas tecnologias vão trazer. E só para finalizar, no tema da distribuição, o senhor vai poder falar mais disso, mas na distribuição nós já estamos naquele momento de você ter os medidores eletrônicos, você medir os seus consumidores, encaminhar a conta por e-mail, como a gente faz isso hoje com os nossos telefones. Então, essa tecnologia é muito recente aqui. O Brasil tem hoje algo como 70, 80 milhões de consumidores e muito provavelmente nós temos assim menos de 500 mil medidores eletrônicos. Então, o avanço que eu acredito que vai ter também com a digitalização é você poder colocar esses equipamentos e se beneficiar de momentos tarifários. A tarifa hoje no Brasil é única durante todo o dia e todos os meses do ano. Mas no mundo inteiro ela já é hoje. Como custa mais caro produzir em determinados momentos, você vai poder modular isso aqui, ou monitorar se você está consumindo num período mais caro ou menos caro, se beneficiar disso. Então, esse processo de digitalização terá essa vantagem de conectar mais com o consumidor e dar a ele um conjunto maior de opções de consumo. Não ser feito uma coisa no atacado, né? Você pode meio que individualizar Sim. cada vez mais, né? Essa é a ideia. O consumo, a conta, a cobrança. Você mencionou a Solange para falar da questão de distribuição. Solange da Neoenergia, que atua no Nordeste, fornecendo energia para mais de 50% da população. Quais são os desafios à frente, então, Solange? Os desafios são enormes, né? O setor de energia, como o Wilson e o Peralta já falaram um pouco, é um setor extremamente intensivo em capital.
né, super necessário para a infraestrutura do país. E nesse contexto, como fazer essa onda digital agregar mais valor ao setor, né? Nós atuamos em toda a cadeia, como você falou, na geração, transmissão e distribuição. Investimentos, para você ter uma ideia, só na distribuição, porque a distribuidora, ela permanentemente você tem que investir, a gente investe 2,5 bilhões de reais por ano. E nessa questão, como fazer esses investimentos serem mais eficientes? Eu acho que essa entrada da digital no setor elétrico, ela tem 3 vertentes. Um pouco, a rede está mais automatizada, eu fazer um uso melhor da minha rede, né, com as informações, tudo baseado na conectividade. Eu tenho consumidores que estão conectados, que vão me dar dados que eu tenho que analisar e em tempo real praticamente ver o que é que eu posso mudar no meu comportamento para atendê-los. E também a questão desse mundo de dados, né? Como usar essa inteligência para gerenciar todos esses dados e daí tomar as ações na rede na direção certa. A gente já tem algumas coisas que são realidade, como o Wilson falou. Por exemplo, hoje nós já lemos e entregamos a conta do consumidor online. Eu vou na casa do consumidor, leio, entrego a conta, faturo, coisa que antigamente eu lia, voltava para casa, processava, mandava pelo correio a conta. Então eu tenho hoje informação de 13 milhões de consumidores praticamente ao vivo e sabendo onde é que ele está georreferenciado. Então a gente usa muito esses dados, mas tem muito ainda a fazer para desenvolver, para usar esses dados. Na hora que você usar melhor a minha rede, né? Como é que eu vou despachar as minhas turmas, por exemplo, para ir buscar onde está o defeito na rede. Na hora que falta energia na sua casa, normalmente o cliente que avisa a concessionária como chega a energia, que está faltando energia. Você tem na rede inteligente, ela vai ser capaz de lhe dizer e você despacha automaticamente a rede para colocar. Eu diria assim, o Brasil, que sempre se falou que é um país do futuro, esse futuro está aqui agora. Eu acho que tem várias coisas que precisam ser feitas para permitir essa tecnologia entrar, né? Análises que estão sendo feitas, não só regulatória, como de custo, para no final você ter o que a gente espera, que é um uso da energia de uma forma mais eficiente, né? E as redes melhor usadas, para no final vão rebater em custos que rebatem para o próprio consumidor. O Raul Cadena, da Votorantim, é uma empresa que decidiu apostar nesse mercado também. Qual é a sua visão hoje, Raul? Então, Mariana, é bem interessante, né? A Votorantim, ela atua bastante na geração de energia, né? A gente pode falar um pouco mais para frente sobre as usinas que, né, nós gerenciamos para o grupo. Atuamos muito forte na parte do consumo também, né? Então, só para dar uma dimensão aí, a Votorantim, as fábricas da Votorantim hoje consomem mais ou menos 3% do consumo de energia do Brasil. Então, essa questão da eficiência energética e da digital vai ser muito importante para a gente, né? E também na comercialização e na parte de serviços, né? E eu acho que os temas todos já foram muito bem tocados, né? A parte de eficiência, o Wilson mencionou bem, né? A Solange também. Mas tem um aspecto também interessante que eu queria adicionar, que na nossa visão, eu acho que o mercado de energia no Brasil, no mundo na verdade, né? No Brasil, eu acho que nos próximos 5 anos vai passar por uma revolução, acho que nunca vista antes. Essas fronteiras da geração, da transmissão, da distribuição, né? Cada vez mais você tem os consumidores mais conectados, né? Cada vez mais essa questão dos carros elétricos que no fundo são baterias móveis, né? E isso está evoluindo. A questão da geração distribuída também cada vez mais presente. Então a gente está vendo um mercado de energia onde o sistema ele é todo interligado e conectado e essas novas tecnologias de alguma forma estão causando uma disrupção nesse modelo existente. Então, é um mercado desafiador. Você chamaria de uma revolução? Eu acho que é uma revolução, porque muda a forma que a gente opera tradicionalmente. Eu acho que é uma revolução, porque, como a Solange bem comentou, vamos ter muito mais informação. Então, a implicação para a organização, o aspecto cultural, a mão de obra, o tipo de pessoa que a gente contrata, vai mudar tremendamente também. E você tem uma série também de startups que estão começando a trabalhar nesse ambiente, nessa cadeia que está estabelecida. Então, ele é um mercado desafiador,
mas ao mesmo tempo é um mercado que, na nossa visão, vai gerar muita oportunidade em vários aspectos específicos da cadeia, né? E a gente chama de revolução porque é o seguinte, a revolução industrial, a máquina a vapor mudou a maneira de se produzir as coisas no mundo inteiro. E a revolução digital, ela é uma revolução. Hoje você tem um aparelhinho desses, um iPhone, conectado com tudo, mudou a maneira como você ouve rádio, mudou a maneira como você assiste televisão, mudou a maneira como você faz um exame num hospital. Quer dizer, isso aqui são inúmeras possibilidades e é isso que a gente vai discutir agora. Peralta, a GE tem explorado novas possibilidades a partir da internet industrial, ou seja, a integração das máquinas com esses sensores, com informações, sensores que vão acumulando os dados. Isso gera novos patamares de ganho de produtividade na indústria em geral. Como é que se pode aplicar esse conceito de internet industrial no setor de geração de energia? Essa é uma indústria crescente, nós estamos apostando muito forte nisso. A Europa chama de indústria 4.0, nós nos Estados Unidos chamamos de IoT, Internet of Things, ou a GE cunhou o termo Industrial Internet of Things. A internet das coisas, é sensoriar tudo quanto é equipamento e ver como é que o equipamento opera. Nós temos um controle, um acompanhamento muito próximo da eficiência dos equipamentos, seja na geração, seja na distribuição, seja no consumo final. Eu posso aqui citar alguns exemplos, por exemplo, geração de energia elétrica. A gente desenvolveu o digital, o que a gente chama de Wind Digital Farm, para os geradores eólicos. Aqui no Brasil nós já estamos usando isso, no Nordeste, que aumenta a eficiência do parque eólico completo em até 20%. Porque você tem sensores nas máquinas, em cada uma das torres de geração de energia, você tem sensores que veem vibração da torre, velocidade do vento, velocidade da própria geração da torre, veem posicionamento de vento, ângulo de vento, e eles buscam a melhor eficiência entre as torres. Um parque sempre tem muito mais, o parque que nós temos isso instalado tem mais de 150 torres. Esses parques eles interagem uma torre com a outra, porque o vento cria vórtex de saída e tudo mais. Então eles leem uma torre a outra, a internet das coisas ou o sistema digital computa todos aqueles dados lá e busca o melhor posicionamento de velocidade de cada uma das máquinas. Se eu quiser entender a internet das coisas, posso entender, por exemplo, como uma grande malha ferroviária e um computador gerenciando quem vai para onde, ao invés de ser uma pessoa numa torre de controle? O computador gerenciando quem vai para onde, mas as próprias máquinas falando o que elas querem fazer também. Sim. Porque a máquina está te dando dados e ela mesmo se autoajusta ao processo. Então não é só um computador central que controla tudo. As máquinas dão dados, as máquinas fornecem dados e a internet das coisas no futuro, a própria máquina interage reagindo às variações dela própria. Toma decisões a partir dessa informação. Como é que uma empresa grande como a Eletrobras vai usar essa questão digital? Como é que vai ser o impacto disso? Não, o impacto é bem na linha do que o Peralta colocou. Nós podemos produzir mais sem ter que fazer novos parques, por exemplo, usando essa tecnologia. Então, óbvio, nós faríamos isso. Mas isso vai se aplicar também à área de geração hidrelétrica. A Eletrobras, o Brasil hoje tem mais ou menos umas 250 grandes hidrelétricas. Hoje você tem equipamentos que fazem esse monitoramento das máquinas para que você possa gerar mais ou durante um tempo maior, chegando num ponto ótimo de manutenção. Você vai fazer com que a máquina produza mais e as manutenções sejam mais espaçadas. Isso reduz custos para a empresa. Se fala muito no Brasil que a tarifa é cara, né? Acho que o componente da tarifa tem uma parte é imposto e uma parte é eficiência do sistema. Para a gente ter eficiência no sistema, nós vamos ter que incorporar essas tecnologias em todas as áreas brasileiras, geração, transmissão. Isso vai ter um custo. Sim, você tem um custo para implantar e tem como bônus uma redução de custos que fica perene. E é assim que você vai conseguir, no futuro, abaixar a tarifa. Então essas tecnologias serão muito importantes para o consumidor, porque além da redução de custos, aumenta a confiabilidade. Exatamente. Quando uma máquina para, tá certo? O sistema tem que se reconfigurar inteiro para suportar aquela perda daquela máquina ou daquele sistema de transmissão, etc. Com um sistema muito mais interligado, você não tem a menor dúvida, essa confiabilidade vai aumentar muito. Eu queria só te dar um exemplo essa coisa da internet das coisas, ou como a Solange colocou, dos dados.
Hoje nós estamos chegando numa fase em que nós somos o maior produtor de dados, tá certo? A gente produz informação, tem dado de tudo. Só que você não usa uma fração disso. Menos de 5%. A gente não usa as informações que são produzidas Nós hoje. ainda não usamos. Ainda não usamos. E veja, Qual é o percentual do que a gente usa hoje? Menos de 5%. É pouco. é pouco. Mas veja, então veja isso como um potencial. Nós vamos poder usar muito mais e vamos poder extrair muito mais benefício disso na medida que as tecnologias possam nos auxiliar com Com isso. acesso a essas informações, por exemplo, usa-se 5% das informações que são coletadas, dos dados que são coletados hoje. Se a gente passar a usar um percentual maior, isso vai evitar o quê? Desperdício, vai evitar manutenção? Acho que o colocou muito bem. A confiabilidade do sistema em primeiro lugar. Se você conseguir parar os teus equipamentos só para fazer manutenção preditiva, em vez de fazer manutenção corretiva, a confiabilidade do teu sistema sobe para 100%. Porque toda vez que você pode prever quando você vai parar a máquina, você se prepara para parar da máquina e você não tem interrupção do teu sistema. Quando a máquina para porque ela sofreu uma falha, você tem que reajustar, como eles dizem, você tem que reajustar todo o sistema para corrigir aquilo. E aí você tem problema de distribuição de energia elétrica, falta energia em algum lugar. Então, o que a internet vai trazer, a digital vai trazer, é uma confiabilidade preditiva de 100%. Você sabe quando tem que parar o equipamento e tem uma confiabilidade corretiva de 100%, porque você não pretende não parar o equipamento para fazer correção, você só vai parar o equipamento quando você acha que ele tem que parar para fazer, você prevê quando para. Não tem A Solange deu pode falar. Não, é só para colocar, quer dizer, a manutenção preditiva é a mais barata que você pode fazer. A manutenção corretiva, quando o equipamento quebra, por alguma razão, você não estava programado, a manutenção desse equipamento custa 70% a mais, em média, do que uma manutenção preventiva. Então, sempre que você puder planejar, você vai ter um sistema mais barato e vai ser mais confiável. Não, isso é o custo de manutenção. O Wilson não está enfatizando aqui, que já falamos aqui, o custo de você ter a previsão da parada é zero praticamente, porque você consegue prever, você não tem um problema. Se você se planeja para aquilo, o custo é zero. Se você tiver que fazer depois que quebrou, exatamente, pelo menos 70% mais. Solange estava falando da facilidade de usar as coisas digitais para identificar o quê? Um perfil do consumidor para poder fazer uma conta mais individualizada? Existem hoje, de novo, eu acho que a gente está engateando, né? Mas o área setor já digital, entrou na área digital? Temos vários pontos que já são feitos. Por exemplo, você já acessa a sua conta de luz pelo seu celular. Faço tudo com o celular. Faz tudo com o celular. Você sabe o seu consumo, você diz que você pode mandar uma correspondência, pode pedir um aviso de segunda conta pelo celular. Tipo assim, essa conectividade com o consumidor, acho que esse é um ponto muito importante. E o outro lado é como é que a gente ajuda esse consumidor a consumir menos, a entender o perfil dele de consumo. Você vai poder dizer para o consumidor, por exemplo, oi, a sua geladeira está ficando com a porta aberta, troque a borracha porque você está gastando muito. Aí entra muito na internet das coisas de um futuro Já muito... somos a família Jetsons? Not yet. Estamos no caminho. Estamos no caminho. Ainda não, mas você já tem, por exemplo, a gente tem um exemplo bem concreto que agora em abril a gente está finalizando, é um projeto da Ilha de Fernando Noronha, que no caso é a concessão da Neoenergia. Então na Ilha de Fernando Noronha a gente tem geração a óleo, tem geração solar, e estamos fazendo um projeto do que a gente chama da cidade inteligente, que é um medidor inteligente, uma rede inteligente, que usa muita tecnologia, comunicação. No final, os consumidores vão ter um painel onde eles vão saber que horas eles estão consumindo energia. E a gente precisa ultrapassar uma última batalha em relação a isso, que é ter no Brasil uma tarifa que dê o sinal econômico para esse consumo. Porque hoje a sua tarifa ela é flat, ela não importa a hora do dia que você consome para o consumidor residencial. E você já entendendo o perfil do consumidor, informando para ele que naquela hora a energia é mais cara, ele já vai poder tomar a sua decisão. Então é um monte de dado retroalimentando. Como é que funciona essa diferença de tarifa por horário de uso? Ela a tarifa pode ser diferenciada de várias formas. Pelo horário de uso, que é uma hora que a energia seria mais cara, e também se você separa, digamos assim, o uso da rede da energia em si. Essas tarifas ainda não estão disponíveis. Eu acho que a regulação no Brasil já deu alguns passos em relação a essa questão da medição inteligente, da geração distribuída, mas ainda precisa ser feito
algumas questões para isso se tornar uma realidade no consumidor no dia a dia. Mas isso, digamos, em outras aplicações que a gente já tem um sistema que a gente chama de mobile, que é um sistema que as turmas que saem na rua, os eletricistas que saem na rua, normalmente eles são comandados por uma pessoa na central de operações, diz, vá ali, vá naquele outro lugar, que faz o roteiro. Hoje, isso daqui a pouco já vai se tornar, está desenvolvendo um sistema que já vai ser tudo automático. É uma máquina que recebe a informação e que já otimiza o trajeto. Mas é como se todas as pontas estivessem conectadas. A ponta que precisa da manutenção que é a ponta que avisa que precisa de manutenção, né? Não é alguém falando QTC, QTC, CTA. Não, eu acho que a conectividade é toda. Números que eles falam. E aí você extrapola para o consumidor também, Facebook, Instagram, nós já estamos nesses meios todos como meio de coletar informação e entender melhor o consumidor. Tá, então vou jogar para o Raul a pergunta mais difícil dessa rodada, Raul. Manda ver. Cadê, né? É o seguinte, essa é a entrada da era digital na geração de energia, na distribuição da energia, isso vai acabar com empregos no setor? Isso vai diminuir a empregabilidade? Vai diminuir o número de trabalhadores no setor? Vai mudar o tipo de trabalho, Mariana. Eu vou te dar um exemplo, né? Na Votorantim, a gente está com um projeto lá que a gente chama de Usina do Futuro. A gente passou 6 meses no ano passado pensando e fazendo benchmark, olhando o que tem de novas tecnologias. E uma coisa que a gente já vinha fazendo, nós automatizamos as usinas nossas e colocamos sensores. Tem uma usina em particular nossa em Juiz de Fora, Sobragi, que são 60 MB de capacidade instalada, e lá nós estamos já monitorando 2.300 variáveis. Frequência, rotação, dados elétricos, dia a dia, hora a hora, e estamos armazenando isso por 18 meses. Nós estamos usando menos de 10% dessas informações, basicamente para operar e fazer algum tipo de manutenção ali. Os outros 90%, o que a gente faz com isso? Como é que eu começo a correlacionar o que está acontecendo no passado com as falhas que ocorreram, né? Então, eu pensando em mercado de trabalho, né, e o tipo de skill e capacidade, eu não preciso mais de um analista de dados, eu preciso de um cientista de dados. Eu não preciso mais de alguém que seja um gestor de processo que vai ver como é que o fluxo de trabalho vai trabalhar. Não, é um cientista de processo que consegue ver 3 passos antes e 3 passos depois para ajudar a me conectar essas informações de uma maneira que faça sentido para eu poder ter mais preditiva e menos corretiva. Parar a máquina na hora certa, para poder linkar se as tarifas vão ser hora a hora no Brasil, eu quero parar, ou elas flutuam ao longo dos meses em períodos de alta e baixa de tarifa, eu quero parar quando tiver em baixa a tarifa. Então, quando eu menciono que a revolução vai ser essa, você realmente vai linkar a questão de preço com consumo, com a manutenção, com a disponibilidade. Então, essa revolução que está acontecendo, e eu acho que você já tem um pouco disso em outros setores, a gente conversou um pouco antes. O setor de aviação está uns 15 anos na frente do setor industrial em geral, eu acho, né? Então, a tecnologia está aí, eu acho que a energia está começando a entrar, né, nesse mercado. E acho que os próximos 5 anos, daqui a 5 anos, vai ser um negócio totalmente diferente do que é hoje. 5 anos no século XXI, ó, eu queria pegar um gancho aqui, dos dois falaram, e volta a insistir o que a Solange comentou das tarifas variáveis durante o dia. O medidor inteligente é a grande chave para esse negócio, ele é totalmente digital e inteligente, então ele diz. O que eu quero dar um exemplo prático disso é o seguinte, entre 10 da manhã e as 4 da tarde, você está fora de pico de consumo. Então, se o teu medidor é inteligente, ele diz para você o seguinte, eu vou te cobrar 30% menos na tua tarifa entre 10 e as 4. Então, se você tem que passar roupa na tua casa, você tem que ligar a máquina e lavar roupa, você liga a máquina nesse horário. Não consome de manhã entre 7 e 10, ou de tarde entre 5 e 10 da noite, porque é pico de energia, então lá fica mais caro. Então, esse é um exemplo do que a digitalização pode melhorar no perfil de consumo da população. E quem tiver essa flexibilidade vai pagar menos conta de luz, vai fazer o mesmo trabalho, vai pagar menos conta de luz. Isso aqui não é no ponto final do consumidor. Eu gosto de falar de ponto final do consumidor na cadeia de eficiência e falar de iluminação, por exemplo. O Rio de Janeiro é um bom exemplo. A gente, na época da Olimpíada, nós distribuímos aqui, doamos para a cidade do Rio de Janeiro 1.600 pontos de luz aqui, tudo LED. O LED é um bom exemplo da eficiência energética da era digital. Primeiro, ele consome 70% menos energia, ou seja, ele consome só 20% da energia que consome uma lâmpada normal. Segundo, o sistema que a gente implantou aqui no Rio de Janeiro, que a gente doou para a cidade do Rio de Janeiro, a parte do programa das Olimpíadas, ele é completamente inteligente. Ele avisa quando vai queimar,
ele diz quanto tempo ele durou para a prefeitura. Então a Rio Luz tem todos esses dados no sistema e ela não precisa ter, como a Solange falou, tem que despachar a turma de reparar porque alguém ligou e avisou, queimou a lâmpada. Não, o LED avisa que está queimando e a turma de manutenção vai lá e troca. Você melhora a segurança da cidade, melhora a manutenção da cidade, porque ele dura muito mais do que a iluminação comum, e melhora a segurança da cidade, porque a qualidade da luz é muito maior. Isso é um exemplo da era digital no consumo final do... Só um pequeno exemplo, gente. Esse painel está debatendo caminhos para o futuro e você participa. Já temos um cenário atual, demos uma pincelada, algumas perspectivas já foram estabelecidas. Agora vamos abrir para as perguntas da nossa audiência. Vocês podem mandar suas perguntas acessando o chat do youtube.com/GE do Brasil ou então pelo Facebook/GE do Brasil. As primeiras perguntas que já chegaram, a primeira pergunta é para o Peralta. O Marcos Roberto Alves Martins perguntou pelo YouTube para o senhor Gilberto Peralta como a GE vê a indústria 4.0. Nós achamos que essa é uma outra revolução tão importante quanto a industrial foi há 150 anos atrás. Nós não chamamos de 4.0, chamamos de IoT, eu já tinha comentado isso antes, estamos investindo muito nisso. Isso aqui, nós queremos ser protagonista disso, o investimento que nós estamos fazendo nisso é muito grande. Nós temos, há 120 anos, fabricamos equipamentos de geração de energia elétrica, somos líderes nesse negócio e vamos ser líderes também na plataforma digital para controlar isso. Isso é o futuro. Agora pergunta para o Raul Cadena, o Luciano Oliveira, que também nos assiste pelo YouTube Live, quer saber o seguinte: quando nós falamos de setor eólico, qual é o campo que precisa de mais investimento atualmente? É pesquisa e desenvolvimento, P&D, ou operação e manutenção, OIM? Eu acho que, em geral, acho que para mim, pensando em futuro, pensando em coisas mais estruturais, eu acho que o desafio do setor eólico, pensando em 5, 10 anos, é essa integração com a solar. Né? Essa questão da complementaridade das eólico fontes. E solar. Isso. Eu acho que a operação e manutenção tem seus desafios, sim, a construção tem, né? Mas eu acho que isso já é um pouco, já tem experiências no mundo aí de décadas, né, de operação de parques eólicos. Eu acho que a novidade aí, pensando em P&D, e aonde cada país é diferente, né, é essa questão da integração da eólica com a solar. Você tem muitos sites onde venta mais no fim do dia e o sol, né, ao longo do dia que ele gera mais. Então, como é que se integra isso? Como é que se integra isso com a parte da conexão e da transmissão? Então, eu vou dar um exemplo aqui brevemente também na Califórnia. Né? Na Califórnia você tem um pouco de geração eólica, mas tem muita solar. Entre 7 da manhã e 10 da noite entram 8 GB de solar, que é mais ou menos um terço da capacidade instalada da Califórnia. Né? Então vem o sol e o operador tem que se virar, como é que eu integro esse negócio no sistema que é basicamente de térmicas aqui. Como é que eu dou o sinal de preço para o consumidor, né? Porque naquela hora em que eu estou gerando mais, eventualmente na hora que eu preciso. Como é que eu incentivo esse consumidor a, então, nesse momento, comprar uma bateria para que ele armazene energia e despache só à noite, quando está mais caro? Então, eu acho que a eólica, acho que foi uma revolução, ela já é uma realidade, né? É uma fonte que acho que todo mundo aposta, que faz total sentido no Brasil. E a gente precisa agora explorar ela um pouco mais no Brasil, mas começar a integrar ela com o nosso sistema, que é um sistema interligado, que tem muita hidrelétrica, que tem algumas térmicas também, que a solar está vindo, né, cada vez mais forte. Então, de novo, acho que é menos a questão do ativo e é mais a questão da integração, né, no sistema como um todo. O desafio é esse. Agora, para o Wilson Ferreira, são duas perguntas, elas são complementares. Eu vou começar com a do Daniel Veiga, que também pelo YouTube Live perguntou o seguinte: em relação ao armazenamento da energia que foi gerada, o quanto ainda é preciso evoluir na tecnologia de baterias? E é o que o Tomás Moraes pergunta: se nós estamos preparados para um cenário que deve se concretizar em breve, com casas, carros e prédios 100% conectados, no quesito energético, nós estamos preparados para tudo isso? O Elon Musk e a sua mega fábrica de bateria de lítio são suficientes? O desafio da humanidade no futuro é o armazenamento. Nós aqui no Brasil armazenávamos nos reservatórios, que são cada vez mais difíceis de você fazer uma usina desse tipo. Então você vai ter que armazenar na área do consumo propriamente dito. A forma é bateria. Ele foi muito feliz aqui. Então, quando a Dilma falou de estocar vento, era só ter uma bateria que estocava pelo menos a energia gerada por esse vento. E você veja que coisa interessante. Quer dizer, hoje você já tem lá nos Estados Unidos, o pessoal já está falando o que eles chamam das paredes de bateria. Porque hoje, quando você produz na sua casa com energia solar,
você não tem onde armazenar. Você consome o que você estiver consumindo e o que você não consome, você joga esquentou na a água rede. do banho. E daí? Só isso? Você né? joga na rede. Você acaba jogando na rede e a concessionária coloca isso para todos os demais consumidores. Quando você tiver suas baterias em casa, você vai ficar quase que autônomo. E ele deu um bom exemplo, Raul, no tema do carro elétrico. Por que ele vai ser importante? Porque ele é um gerador móvel ou uma bateria móvel. Na verdade, você vai poder, no momento que você tiver excesso de produção na sua solar, por exemplo, você vai poder estar alimentando o seu automóvel e vai poder fazer com que esse automóvel, nos momentos em que a energia está mais cara, ele revenda essa energia para a própria concessionária. Então, veja, o tema do futuro é o armazenamento. E certamente, veja, é só se olhar, você lembra dos primeiros celulares aqui, o tamanho que eram as baterias, aonde nós chegamos aqui. Então, a evolução de baterias é extraordinária, mas há muito que evoluir ainda. Só para dar um exemplo, né, eu queria só colocar o tema, por exemplo, da solar. Uma placa solar hoje converte luz em energia em valores que estão entre 17% e 20%. Essa indústria está crescendo em termos de evolução a razão de 20%, 30% ao ano de eficiência. Então, nós ainda temos um caminho enorme para evoluir nesta área, mas já estamos no caminho. A mesma coisa o tema da bateria. Esses equipamentos, tanto a placa quanto a bateria, eram pouco produzidos. O que faz com que essas tecnologias evoluam é a perspectiva de venda delas. Então, obviamente, nós já estamos no momento em que todo mundo já é viável você trocar, por exemplo, numa casa sua, trocar a energia por solar, você paga em 6 anos. Então, muita gente já está fazendo isso. A mesma coisa acontece com os carros elétricos. Já é hoje viável você comprar um carro elétrico, porque o carro elétrico roda com um custo por quilômetro 70% menor do que o que você teria no equivalente em combustível. Então, veja, dado que essas duas coisas são realidades, o que vai acontecer com elas? Elas vão... Você não tem a menor dúvida que há 5 anos você está comprando um carro elétrico para você. Se lançar, eu compro antes. Não, vai. Se lançar antes, eu compro antes. E tudo isso aqui tem um apelo. Não, lançaram num preço proibitivo ainda, para. E tudo isso aqui tem um apelo que é importante, que são os compromissos que a sociedade tem hoje com a sustentabilidade, com o tema do aquecimento global. Cada uma dessas tecnologias que nós falamos vão nos auxiliar nisso. Eu quero, gente, só deixar aqui registrado, eu quero um sapato que carregue meu celular. Por favor, Gé, providencie. Mariana, só pegar um gancho rápido no que o Wilson comentou. Eu acho que tem um exemplo bacana disso, já está acontecendo na Noruega. Né? Na Noruega, eles tinham, em 2006, algo como 300 carros elétricos. Hoje, em 2016, são 100 mil carros elétricos. Já é 5% da frota da Noruega. Eles já estão, hoje, mais ou menos 40% dos carros novos vendidos são elétricos. E o governo está discutindo já acabar com a venda de carro a gasolina e a diesel até 2025. O governo já está lançando um projeto para ser estudado de como é que se eu tiver um parque de 2 milhões de carros elétricos pelo meu país, como é que eu otimizo a geração de energia e o consumo de energia dessa frota com o sistema, né? Então... já é realidade, então em cada lugar do mundo você vê algum experimento interessante, né? E a questão nossa aqui é o que nós queremos para o Brasil. Né? O Yuri Menezes pergunta para a Solange o seguinte, o que o Yuri quer entender, quais são os obstáculos à transformação da matriz energética brasileira, considerando que a gente é um país que tem muitas vantagens naturais, em especial a região do Nordeste, e ele fala sobre a possibilidade da substituição mesmo dos combustíveis fósseis por essa energia, eólica ou fotovoltaica. A grande dificuldade da substituição completa, eu diria que elas serão sempre complementares. A intermitência da fonte. A hidrelétrica, por exemplo, através de reservatórios, ela tem uma energia firme, que a gente chama. A eólica, ela ora pode ventar, ora não pode ventar, apesar que a performance das eólicas no Brasil, nós temos eólicas também, é sensacional. O Brasil tem uma das melhores taxas de vento, como você falou no começo. Viva Jericoacoara, vamos pro Ceará. Pernambuco, o Rio Grande do Norte também, extremamente importante nesse cenário. E assim, de fato, você tem essa energia, mas a dificuldade, o elo disso tudo vai ser o armazenamento. Esse projeto que eu comentei de Fernando Noronha, ele busca exatamente isso, porque agora a próxima etapa vai ser lidar com as baterias. Hoje a gente tem uma fonte primária, porque como é uma ilha, que é a diesel, já temos a fonte solar, que gera uma parte do tempo,
E através dessa rede inteligente, quando uma entra, quando a outra sai, a gente vai poder acoplar outras coisas, inclusive a bateria, que é a própria etapa. Eu acho que são tecnologias que vão avançando. Eu diria que o bom do Brasil é que a gente tem uma gama enorme de fontes renováveis que são complementares. Acho que esse é o grande ponto. Olha, continuando com as perguntas, o Marcelo Haddad, da Rio Negócios, gostaria que o senhor Gilberto Peralta falasse sobre o papel do Brasil no desenvolvimento das tecnologias de IoT, se nós teremos eternamente um mercado consumidor e como a GE está integrando essa cadeia na formação dos talentos locais. Grande Marcelo, bom dia para ele também, boa tarde. Eu acho que nós somos um eterno mercado consumidor, mas estamos participando do desenvolvimento disso também. O grande exemplo, ele participou, o Marcelo especificamente participou disso, junto com o anterior prefeito e o governador, de trazer o nosso centro de pesquisa aqui para o Rio de Janeiro, para a Ilha do Governador, para a Ilha do Fundão, desculpa, para a Ilha do Fundão, o GRC, é o nosso quinto centro de pesquisa. E eu devo fazer um comentário aqui vou ter que fazer um pouco de propaganda da General Electric. Nós fizemos um dos maiores programas de repatriação de cérebros da história desse país. Nós temos nesse centro de pesquisa todos brasileiros, nós saímos pelo mundo procurando brasileiros que quisessem voltar ao Brasil, trouxemos pessoas que já estavam fora do Brasil há mais de 20 anos, eram PhDs, alguns 3, 4 vezes PhDs, e montamos uma equipe aqui de primeiríssimo nível mundial, não deve nada a nenhum dos nossos outros centros de pesquisa, e nem a um outro centro de pesquisa fora do Brasil, para desenvolver tecnologia no Brasil. A gente aqui desenvolve muita tecnologia na área de oil and gas, Petrobras, né, de exploração, com muita digitalização dentro, muito sistema de controle, muito sistema de prevenção e de sensoriamento de todo o sistema. Fazemos desenvolvimento de tecnologia na área de transportes aqui também, para locomotiva e tudo mais. O Brasil ainda é pequeno, a participação que o Brasil tem, mas eu acho que nós, na General, estamos dando a nossa contribuição para o Brasil participar dessa cadeia de desenvolvimento. Para o Wilson Ferreira, o Henrique Andrade, também pelo YouTube Live, pergunta o seguinte: sabendo da importância da diversificação da matriz energética, como o digital pode contribuir para essa integração e se os sistemas híbridos já são realidade para o país? Só para dar um bom exemplo disso, o Raul colocou dessa coisa de você juntar a eólica com o solar. Isso tem uma vantagem porque, primeiro que elas produzem mais em horários diferentes, né? Venta mais à noite, então a eólica funciona mais à noite e faz sol durante o dia, né? Nós estamos fazendo a mesma coisa na Eletrobras hoje, colocando flutuadores nos reservatórios das usinas. Então nós estamos colocando energia solar no reservatório e aproveitando flutuador com a placa. Flutuador com a placa. Então é uma área que você... E é bom para... evita a evaporação, então esse negócio tem uma vantagem adicional, para além de você produzir energia num local onde você já tem toda a instalação de transmissão, transformação pronta. Então, esse tipo de... Para você combinar, eu diria assim, essas tecnologias de uma forma otimizada, nós vamos precisar certamente da inteligência que a GE é capaz de nos fornecer. Você vai precisar disso. O valor ótimo da otimização se dará com o estudo de dados e com a melhor combinação que vai ser utilizada. Eu acho que isso aqui é um assunto interessante, porque eu ia fazer um comentário quando o Raul falou, ele falou de eólica com solar, porque são as duas fontes que ele opera. Mas o Wilson está acabando de dar um outro exemplo, usando que a parte hidrelétrica com a solar, Isso. As placas, imagina, uma grande represa e as placas de energia solar. Como eu solar. produzo equipamento de todos os sistemas de geração de energia, então nós temos no Brasil nuclear, nós temos no Brasil pouco, mas temos alguma nuclear e as térmicas. Eu quero meu sapatinho que carrega meu celular, vai hein? que pisar, Vai esquecer de mim. Eu vou querer um desses. Está encomendado. Nós temos o que a gente chama de grid control, né? Ou seja, grid solution, que é o sistema que controla todo o grid. O Wilson fez um comentário aqui que é muito importante. O reservatório de uma energia, de uma usina hidrelétrica, é uma bateria diferente, mas é uma bateria de uma certa forma. Abriu a comporta, produziu. Está Fechou a fechada, está comporta. acumulada. Então você imagina durante o dia que você tenha muito vento operando, tenha um sol escaldante que nem esse daqui hoje. Você não precisa gerar energia hidroelétrica, você pode gerar energia solar, energia eólica, e essas duas energias vão guardar o reservatório para operar durante a noite, ele acumula, opera durante a noite, para gerar energia durante a noite.
A maior hidrelétrica do mundo chama-se Trigoj na China. Na China. Ela não é a maior em geração de energia, porque Itaipu do Brasil é maior que eles na quantidade geral que pode gerar. O rio lá não tem o caudal suficiente para isso. Mas ela é a maior em capacidade de gerar em pico de energia elétrica. Ela não funciona 100% da operação dela o dia inteiro. Ela trabalha como um reservatório. Ela só entra em operação 100% na parte da tarde, na hora de pico, e na parte da manhã, na hora de pico. Ela já é um acumulador, já é uma bateria natural. E os chineses também vieram para o Brasil. Eles entendem esse potencial que a gente tem e decidiram investir no país. Eu vou deixar para a Solange Não, eu recebi aqui em letras vermelhas, já estamos caminhando para o final do nosso debate. Só que você ainda pode mandar suas perguntas nas redes sociais da GE do Brasil, no Facebook e no YouTube. Você usa a hashtag Energia que Move. Então vou fazer uma última para a Solange, que a Yasmin perguntou como é que vai ser essa nova realidade de interatividade com o consumidor. Você vê que a gente está falando de soluções para o país, mas o consumidor final gosta de saber o que vai impactar na vida dele, né? E o que é que tem sido feito para beneficiar o consumidor final? Bom, primeira coisa é a conectividade, né? Você ter a informação disponível para o consumidor na hora que ele precisa para tomar a decisão que ele precisa tomar. Em relação à conectividade com o consumidor, nós, pelo menos na Neoenergia, temos investido já nos aplicativos, né, que agora já estão se tornando realidade, na mobilidade dele, na visão de que ele tem a melhor informação para conectar com a concessionária. Em relação ao consumo dele, a gente precisa entrar no medidor inteligente e na rede inteligente. E tem uma barreira para isso ainda, regulatória, que eu diria assim. A definição, como é que fica a tarifa de energia. A tarifa tem que dar o sinal econômico que a gente fala. A questão, o estímulo de preço para ele saber que naquela hora do exemplo do Peralta, ele não deve consumir energia, na outra hora ele vai consumir energia. Isso também, se a gente expande um pouco mais, tem toda a questão da geração distribuída também. Tem consumidores que querem gerar energia e trocar com a rede essa energia. Então, existe também uma necessidade de uma evolução da regulamentação da ANEEL nesse sentido, para isso se tornar uma realidade maior. Que é a pergunta do Fábio Couto. O Fábio Couto, da Brasil Energia, quer saber exatamente isso. Qual deve ser o papel da ANEEL na chegada da digitalização da energia, especialmente com relação à distribuição? É enorme nesse sentido, porque você tem que dar para quem entra o sinal econômico, quanto ele vai ganhar e quanto ele agrega para a rede, ou se ele usa da rede. A rede de distribuição, ela na verdade, o consumidor sozinho, ele não existe também. Ele na realidade, ele existe para estar ligado à rede. Ora ele fornece, ora ele recebe. Então essa precificação que tem que estar correta para poder ser justa com todos os consumidores. Então existe uma rede fixa que serve a todos. A localização, o sinal locacional para esse consumidor também é muito importante, que ele pode se localizar num local na rede que ele vai deixar com que eu faça um reforço na rede. Então, economiza para todo mundo. Então, de novo, a informação, eu acho que em termos de regulamentação, a maior barreira hoje é a tarifa diferenciada e como é que você remunera efetivamente as redes para poder agregar essa geração. Cadena, você está quietinha aí, então eu vou te fazer a pergunta do Mate Eurico Soares, que é de Noronha. Ele quer saber sobre as certificações digitais de energia. Você acha que elas contribuem para o futuro energético? Aí eu acho que sim. Eu acho que quando você pensar em consumidor do futuro, que foi um pouco da pergunta anterior, né? O consumidor do futuro vai poder escolher se ele quer comprar energia de uma fonte renovável, né? Então essa questão, para muitos clientes nossos, nós temos uma comercializadora de energia, né? Que temos mais de 200 clientes aí que a gente atende fora do Grupo Votorantim. E a gente vê cada vez mais também ao longo dos anos aí uma consciência maior de alguns grupos em relação à certificação digital, né? Então, eu acho que esse é um ponto que vem evoluindo, o país vem se conscientizando cada vez mais e eu acho que vai ser um fator diferenciador. Na medida que a matriz cresce, né, nessa questão das renováveis aí, e a gente consegue integrar essas fontes, eu acho que é um ponto que é relevante, sim. Tá chegando mais uma pergunta também para você, Cadena. O Sérgio quer saber, para que as empresas adotem digital, é importante uma mudança cultural. Isso é extremamente importante. Mas tem alguém que alguém ainda se ressente, ou alguém ainda que não, mas resiste à implantação de tecnologia, de modernidade? O desafio é grande, Mariana, pelo seguinte, né? As empresas há décadas estão aí, os sistemas há décadas aí, a forma de trabalhar está há muito tempo, né? Então, você
chegar e fazer uma coisa de forma diferente não é tão trivial quanto parece. Então, acho que tem um desafio de você mudar algo que está estabelecido. Pô, eu sempre faço assim, por que tem que fazer diferente agora? Tem um desafio de você conseguir, na prática, implantar uma forma diferente de fazer. Tem um desafio de que, acho que para mim é o principal deles, as habilidades para esse novo trabalho são diferentes do trabalho anterior. A forma como você trata a informação, a forma como você usa é menos especialista e muito mais alguém que está pensando no processo como um todo. Então, acho que aí talvez seja a maior barreira, porque você tem que pensar de forma diferente. Deixa eu fazer uma pergunta a respeito de passado e uma comparação. Se a gente já tivesse implementado um sistema digital, se já existisse disponível na época, a gente não teria tido aquele grande apagão no Brasil do início dos anos 2000? Não sei se foi sabotagem, se foi um problema, se foi um raio, mas quando estivesse acontecendo alguma coisa, o sistema mesmo teria avisado e já se autocorrigido ou parado antes de um... A probabilidade maior nesse sentido. É isso, esse é o tipo de né? Você conseguiria vantagem. ter uma capacidade de detecção e de reorganização do sistema maior do que a gente tinha naquela época. É bem verdade que o primeiro, acho que você está fazendo referência a 99, o que pegou 3 horas da noite, mais ou menos, etc. Esse daqui nós ainda tínhamos algumas limitações entre as chamados submercados, então houve uma contaminação. Ele começou no Sudeste, mas ele se espalhou para o Centro-Oeste e para o Sul. Isso hoje, a tecnologia, os próprios sistemas de proteção já não aconteceria. Mas é certo que esse sistema, ele precisa, na falta de algum tipo de equipamento, nós perdemos uma linha de transmissão de Itaipu. Itaipu tem uma presença importante no sistema brasileiro. Perder uma linha dessa precisa de uma reorganização muito rápida. Com esses sistemas automatizados, certamente as internets das coisas, nós vamos ter uma capacidade de reação muito mais rápida. E o Everton Francisco pergunta sobre a segurança de informações. Quais são as ações necessárias? Bom, eu acho que essa é uma parte que cada uma das empresas tem. O sistema elétrico é um sistema muito robusto sob o ponto de vista de informações. São sistemas, seja para efeito do faturamento, nós somos aqui, faturamos 80 milhões de pessoas quase que diariamente, né? E tomamos conta de instalações muito importantes, então os sistemas são todos eles com redundância, todos eles para efeito até são empresas listadas no Brasil, fora do Brasil, então há um conjunto de providências de TI, de segurança da informação, é do que há de mais sofisticado na indústria brasileira. Bom, a gente está caminhando agora para o final desse nosso evento, Caminhos para o Futuro. Estamos discutindo um painel com representantes das maiores empresas aqui do Brasil. Para concluir, então, eu vou começar pelo Peralta, com quem eu comecei. Qual é ou qual deveria ser a prioridade, a número 1 do Brasil, para que o futuro da energia seja digital? A prioridade, tem que priorizar a digitalização do sistema, tem que entender o ganho de eficiência, tem que entender que isso dá estabilidade para o sistema todo e fazer um investimento e colocar isso na direção correta. Isso aqui é um negócio irreversível. A era digital ela é irreversível. Essa é a 4ª, 5ª revolução industrial, é uma dessas muito grandes. Existem outras revoluções menores acontecendo, mas a digitalização é irreversível. A nossa vida depende disso muito. Nós temos que dar a isso o foco correto, fazer os investimentos necessários. O retorno desse investimento é muito alto. Wilson. Eu queria ir na linha do que o Peralta colocou. Não há dúvida dos benefícios, tanto para quem investe, quanto para quem será servido pelas redes de distribuição. Então a regulação é o segredo. A regulação tem que dar os sinais corretos para que a gente faça rapidamente o investimento, quem é investidor, e o consumidor possa tomar as melhores decisões em função desse tipo de investimento, dessa conectividade que vai ser colocada dele. A regulação brasileira é como as leis, elas acabam sendo lentas, você precisa aperfeiçoar. Eu acho que a gente precisa ter uma rapidez tão grande na regulação quanto tem aqui na criação das tecnologias. Então essa é para a ANEEL a resposta, tá, gente? Solange. Apenas complementando o que já foi dito, eu não tenho dúvida que essa tecnologia vem para ficar. Nós não seremos melhores no futuro fazendo mais do que já fazemos agora de forma mais eficiente. Então, realmente é disruptivo o momento. Para isso, eu acho que a maior dificuldade que a gente vai ter é viabilizar esses investimentos dentro da tarifa de energia. Ou seja, esses investimentos em redes ainda são caros, né? Um medidor inteligente é um medidor caro.
Então a gente precisa evoluir nisso, baratear o custo desse medidor. E certamente agências reguladoras podem participar de que maneira para ajudar no processo? as agências reguladoras, exatamente, regulamentando para que dê os sinais econômicos corretos para a tarifa, para que o consumidor possa efetivamente escolher a hora de consumir, por exemplo, e que a geração distribuída entre ajudando a rede e no final você economizando de uma maneira geral, né? Eu não tenho dúvida que assim, a prioridade número 1 é isso, é conectividade. De que forma vamos deixar essa era digital entrar nas empresas de energia com força total para tornar um futuro melhor, mais eficiente, mais econômico. Suas considerações finais, Raul? Resumidamente, acho que eu vou um pouco na linha. Acho que para mim a prioridade número 1 é definir uma visão. O que a gente quer, né, pensando no Brasil em 10, 15 anos, né? Eu quero mais fontes renováveis aí na matriz, eu quero substituir todas as fontes, né, a carvão, eu quero que o meu parque de carros seja... Tem que definir uma visão e acho que a partir dessa visão, trabalhar com os agentes, aí setor público e privado, né, como é que a gente junto chega lá, porque um não chega sem o outro, né. Então acho que como comentaram aqui, o investimento do setor privado é bastante importante e o governo muito importante na definição realmente do quais são as regulamentações e quais são os caminhos para chegar lá, né? Mas acho que temos que definir um pouco dessa visão do que a gente quer aí para o país em termos do setor energético. Você acha que um dia o consumidor vai poder dizer, olha, eu quero consumir energia na minha casa que tenha vindo de eólica ou de... O consumidor vai poder chegar, eu quero comprar energia eólica do Piauí, e quando ele chegar em casa, as lâmpadas já vão se acender automaticamente, e quando ele vai ter um painel, um teto solar na casa dele lá com um painel que vai vender energia para ele automaticamente na hora que o preço estiver mais alto. Eu vou querer uma máquina de lavar que eu abasteço durante a noite, mas que eu programe essa máquina para ligar no horário de menor consumo de energia. Exatamente, esse é o consumidor. E aquela borracha da geladeira que você falou, ela vai trocar sozinha também, você não precisa nem trocar. A borracha da geladeira vai ser uma coisa difícil, mas a geladeira não vai ter mais borracha. Eu não sei se todos aqui já assistiram aquele desenho dos Jetsons, mas assim, quando a gente fala de futuro, o futuro já chegou. Nós chegamos agora ao final dessa edição de Caminhos para o Futuro, mas esse caminho a gente já está percorrendo, gente. A gente já andou uma boa distância. O tema dessa edição foi Energia na Era Digital. Nós discutimos esses temas de grande relevância para o setor de energia, para o país. Então eu quero mais uma vez agradecer a presença do Gilberto Peralta, que é CEO da GE do Brasil, do Wilson Ferreira Júnior, que é CEO da Eletrobras, da Solange Ribeiro, que é CEO da Neo Energia, e do Raul Cadena, que é CFO da Votorantim Energia. Foi um prazer participar com vocês. Prazer foi meu. E com vocês que estão aí também participando pelo YouTube, pelo Facebook. Muito obrigada a todos. A partir de agora, você pode assistir a esse bate-papo na íntegra no site www.caminhosparafuturo.com e também no youtube.com/GE do Brasil. Eu agradeço a todos e até a próxima. Até lá. Tchau. Gostaria de construir uma cidade melhor e mais eficiente? Eu acho que é possível. Que tal uma fonte de energia que muda segundo as condições? Aí está. E aviões que usam dados para ir mais longe com menos combustível. E um hospital com equipamentos médicos interligados que se comunicam para agilizar o atendimento. Mas não existe um lugar onde encontrar tudo isso. Ou existe? GE, a empresa digital industrial.